Olá pessoal, bem-vindos de novo aos trilhos da Ariel Raposo. Bom, no vídeo passado eu fiz um vídeo utilizando ao meu modo uma alegoria de Barda, contando uns princípios, simbolismos e arquétipos sobre a parábola de Jesus, sobre os 5 talentos. Então eu quis mostrar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que contemple de uma maneira bem complexa muitas questões ao mesmo tempo. Pois se você analisar mais profundamente, você vai ver que dá para se tirar daquele vídeo muitas interpretações, muitas possibilidades, muitos arquétipos que enriquecem muito a sua reflexão. Assim, dá para perceber que, na verdade, essa parábola de Jesus, ela foi por muito tempo tratada de uma maneira muito simples. Será que as pessoas que realmente ouviram essa parábola realmente compreendem o que as parábolas de modo geral, mas inclusive essa, realmente quiseram dizer, quiseram realmente ensinar? Porque parábolas, metáforas, elas provocam você, te ensinam muita coisa. É que nem um tarô. Se você pegar o tarô, a mesma carta pode dizer muitas coisas, e combinadas com outras possibilidades de cartas pode te dizer múltiplas situações, múltiplos conhecimentos. Assim foram as parábolas de Jesus. E ele era magnânimo para utilizar símbolos, histórias, conceitos de uma maneira muito específica, pontuais e expansivas ao mesmo tempo. Então, o meu vídeo anterior, ele quis te dar uma abordagem diferenciada para te trazer o principal foco da parábola. Mas assim como as moscas, o arquétipo das moscas e a parábola de Jesus, os 5 talentos, eu vou recitar diversas vezes aqui nos meus vídeos, porque meus vídeos, eles são, meus brainstorms, ensaios, eles são chamadas de atenção para muitos conceitos, mas ao mesmo tempo, cada vídeo meu é como uma teia em que há vários pontos específicos que se conectam de uma maneira bem complexa. Então, quanto mais expansão a sua reflexão, o seu autoconhecimento tiver sido investida, mais compreensão e mais riqueza, mais espiritualidade desenvolvida você terá. Por isso que sabedoria não é só experiência. Na verdade, a experiência, ela te ensina a chegar à sabedoria, mas o que realmente vai te guiar é a sabedoria. Então, assim, você precisa de muito talento, muito investimento para realmente compreender nas abordagens da sua experienciação na vida, para realmente compreender como construir a sua sabedoria. E isso é uma das coisas que Jesus quis dizer ali. Não basta você saber multiplicar as moedas, mas como você multiplicou e as usou. Então, há um fractal ali de questões alquímicas, moléculas que vão dissipando no rio, num fluxo, que vão remontar ilhotas e ilhas, países, planetas, tudo dependendo de como você coletou essas moedas. Afinal, como eu falei no vídeo anterior, tem o financeiro e tem o financeiro, porque o financeiro não é indivisível do espiritual, pois matéria, energia, sabedoria, vida, todas as áreas da sua vida têm que estar em harmonia, um com
complementando a outra. E hiperfoco, independente de qual situação que eu esteja falando, é prejudicial. Então, voltando para a questão dos 5 talentos de Jesus. Ainda vou falar muito, vou abordar muito ainda, sempre ressaltando. Porque eu gosto de contextualizar. Eu trago os elementos, mas não explicados de maneira separada, mas às vezes sim. Por quê? Às vezes eu conto umas coisas, vou explicando e a gente vai praticando. Afinal, não adianta praticar sem conhecer, mas não tem como que praticar sem conhecer. Mas eu preciso conhecer para praticar. Confuso, não é? Pois é. A vida é confusa. Eu não acho a vida confusa. O que me faz ficar confusa são as pessoas confusas. Ou seja, aquele caos anormal, né? Porque toda vida precisa de um caos. Mas tem o caos e o caos. Como eu sempre falo aqui. Mas vamos por partes. Não é como tá na moda hoje em dia falar, né? Vamos por partes. Afinal, tudo precisa ser compreendido para que você realmente concretize sabedoria. Não sei se você já ouviu falar da história da parábola de Cristo, mas eu vou resumir. Havia um senhor muito rico em que ele possuía 3 servos que ele colocou na sua conta de muito carinho, vamos dizer assim, né? E ele foi viajar. E aí ele se interessou em distribuir a seus 3 servos talentos. Eu criei uma certa alusão a talentos no meu vídeo anterior, mas aqui talentos é um tipo de moedas. E aí cada um dos seus servos recebeu uma quantidade de talento, porque assim como a sabedoria do Senhor, ele segregou os 3 servos e quais habilidades cada um tinha. Assim, o primeiro servo ele deu 5 talentos, pro segundo ele deu 2 e pro terceiro ele deu apenas 1. Passando alguns meses, o primeiro servo, ele teve várias ideias, foi fomentando e conseguiu no comércio, com sua inteligência, duplicar de 5 talentos para mais 5, 10 talentos. E aí o segundo servo, ele foi lá, tentou fazer a mesma coisa, mas ele não se arriscou tanto, ele não tinha muito conhecimento de como fazer, mas conseguiu dobrar de 2 talentos. Ele fez mais 1, mais 2, e agora ele tem 4 talentos. E o outro, por sua vez, o último servo, que vou nomear de Lázaro. Não sei porque vou nomear de Lázaro, sabe? Mas eu vou dar o nome dele de Lázaro. E aí o Lázaro, ele ficou com muito medo de gastar esse talento. Eu não posso gastar esse talento, né? Não é todo dia que eu tenho um talento. E eu não sei fazer, eu não posso me arriscar. E aí o que ele fez? Ele enterrou esse talento. Enterradinho, como um esquilo faria, não acontece nada com o meu talento. Tá bom. Aí passando meses, esse senhor volta e me pergunta: por favor, agora que eu voltei, gostaria de saber o que vocês fizeram com os meus talentos designados a vocês. Espero que tenham tido responsabilidade, espero que tenham aproveitado a oportunidade. Aí, o primeiro servo apresentou seus 10 talentos, assim como o segundo servo seus 4 talentos, e ambos parabenizados de muito bem. Servo fiel é aquele que com responsabilidade concretiza seu aprendizado gratificante em multiplicar os seus potenciais. Parabéns para vocês. E você, meu terceiro servo, Lázaro, meu querido, o que você fez? Aí, muito tímido, o servo entregou
a moeda suja de terra e ele confessa: eu enterrei. Não fiz nada com esse talento por medo de perder. Mas, assim como os outros colegas, eu fui muito responsável. Eu não perdi. Aqui de volta para você, meu senhor. Aí, o senhor das terras fica muito bravo. Parece até difícil de entender por quê, né? Se ele era um homem muito bom, por que ele ficaria tão bravo, já que ele é muito sábio? Ele simplesmente pega o talento da mão de Lázaro e dá pro primeiro servo, que multiplicou em 10 talentos. Muito ranzinza, e assim termina a história. Agora eu te questiono, o que você realmente entende dessa história? Em base ao meu primeiro vídeo, que eu fiz uma alegoria com as minhas runas, só para apontar, né, em questão de conhecimento, que elas eram runas de bruxa. Eu tenho as runas Furtak, né, que são as runas nórdicas, e tenho elas que são mais simples, são as runas de bruxa. Porque os conceitos delas são extremamente complexos, na verdade, só que com símbolos extremamente simples, dadas às sábias matriarcas curandeiras das tribos na época. Então elas utilizavam isso para compreender o cosmos e o universo de modo geral, para ensinar e orientar. Porque são arquétipos da natureza, conceitos vivos que trabalham e existem no mundo. Só que as runas das bruxas, como assim é conhecida, porque curandeira para os católicos eram bruxas. Então as runas das bruxas, elas têm simbolismo extremamente simples. Então, a olho nu para muitas pessoas, em comparação às runas de Furtak, as runas de bruxas são nada. Mas o que é o sol? O que é uma estrada? O que é a água? O que é a lua? O que é o sagrado feminino, o sagrado masculino? Então, essa alegoria de que o simples, por trás da simplicidade, certas coisas, há mais lá fora do que você sequer pode dar valor e imaginar. Porque o que é o reino de Deus, o reino divino, o que é o reino da mente e o universo? É além da nossa compreensão, porque cada um de nós é um universo. Imagine um universo que aconchega esse universo vazio, aconchegante, o vazio acolhedor que aconchega todos esses universos, a tamanha riqueza e simplicidade, a questões ornamentais de maneira mais complexa sequer sonhar. Isso Cristo quis ensinar muito para as pessoas. As pessoas naquele tempo eram o quê? Aquela simples moeda valia mais que aquele servo, coitado de Lázaro. Então talvez o que foi para ele ganhar uma moeda que ele nunca pensaria em ganhar na vida. Então, antes de julgarmos, antes de falar, você tem que refletir. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre arquétipos para poder trazer a discussão sobre os 5 talentos de Cristo, né? Essa parábola que ele trouxe, certo? Porque ali dá para trazer tanta coisa, que provavelmente tudo isso estava na mente dele. Mas para as pessoas compreenderem pelo menos a parte mais básica do que ele queria ensinar ali, era suficiente para aquela época. Mas para nós hoje, não tem desculpa esfarrapada mais para aquele basiquinho. Então tem que ser expandido. E é para expandir 5 talentos de Cristo, os arquétipos, mente divina, né, a trindade e tudo mais, não é num vídeo, não é num canal, é aos poucos. Sabedoria é nutrida e conquistada à base de amor. É o que Cristo sempre ensinou. Aprendizado e sabedoria é no amor. Jamais no ódio, jamais na raiva, jamais na violência.
Será que esse senhor era realmente sábio a ponto de dar esses talentos para os seus servos? Será que ele realmente estava objetivando coisas boas com seus servos? Ou ele só usou os servos para multiplicar os talentos para ele na saída dele a negócio, sei lá, o que era essa viagem que ele tinha, né? Qual foi realmente o que cada servo realmente trabalhou ali? Será que eles realmente tinham uma inteligência, um talento que foi realmente bem trabalhado? Será que no conceito de Jesus, esses 3 talentos realmente, esses 3 servos realmente, esses 2 primeiros que multiplicaram os talentos, realmente foram os vitoriosos? Ou é uma falsa sensação, né, uma ilusão de que eles eram os vitoriosos da história e o Lázaro foi o perdedor? Certos conceitos de alguns países aí, né, que pessoas que, como Lázaro, são os perdedores da vida, né? Será que os 3 são perdedores? Será que os 3 não entenderam nada do que era para fazer? Será que o próprio Senhor que pediu, ele sabia o que estava pedindo? Esse é um paralelo, né, Lockeana, né? Tem o espelho aqui. Então aqui é o mundano que as pessoas podem ter compreendido da importância, né? Responsabilidade com o seu financeiro, né? Mas no divino, quem é esse Senhor? E seus servos, não é? Então, será que Jesus aceitaria que um homem fosse dono de alguém? Quem é Deus e quem é nós? Então, seu Senhor ensinando a seus filhos a prosperar e multiplicar vida. Qual é a multiplicidade disso? Quantas coisas você consegue multiplicar na vida além de dinheiro? Será que é só dinheiro? Lembra? Moedas. Eu vejo moedas, mas eu vejo conceitos. Então, quem foi Lázaro nessa história? Será que você consegue definir e refletir sobre Lázaro? Ele enterrou o seu talento. Quais percepções, possibilidades, conceitos você tira de Lázaro nessa história? Bom, eu vou deixar para vocês, porque a Barda, ela adora provocar. Mas eu espero que tenham gostado da minha iniciativa. Vamos ver o que mais eu posso trazer por aí. Beijinhos, até mais tarde. Até a próxima. Aqui, Ariel Raposo, deixa um beijão para vocês. Uma provocação de reflexão. Afinal, nada é exatamente o que parece. Eu provoco para tirar mais e muito mais além do que se pode imaginar. Uma história simples de Jesus, não conte com isso. Há muito mais. Eu acho que um livro de 600 páginas para discutir 5 talentos é pouco, hein? Mas eu vou deixar para vocês. Ariel Raposo, nos seus trilhos e viagens, curtindo a chegada do inverno, fases de aconchego coletivo e amor para esquentar a nossa vida sem reclamação, pegando nossas estradas, indo trabalhar, multiplicar e amar cada vez mais. Beijinhos, até a próxima!